Agora chegou a hora da gente falar um pouco sobre comunicação, mas não comunicação entre equipamentos. A comunicação que nós vamos colocar no projeto, a comunicação da máquina com o operador e com o manutentor, e como isso tem a ver com a segurança de todos. Vem comigo. Quais são as etapas da segurança numa máquina? Se vocês olharem, nós temos aqui a percepção do ambiente, ou seja, ela tem que monitorar o que está acontecendo, verificar entradas, saídas, níveis de tensão, pressão e assim vai. Em seguida, uma vez que você identificou um problema, a máquina ou o sistema que você está projetando vai ter que reagir ao perigo. Ele vai ter que desligar, ele vai ter que parar, fazer uma frenagem brusca, fechar um freio, desligar algum equipamento, despressurizar uma linha. Depois da ação executada, a gente tem a comunicação do que foi feito e por que foi feito daquela forma. Então você coloca uma mensagem numa tela, na IHM, ou você acende uma lâmpada, ou dispara uma sirene e assim vai. Depois essa comunicação deveria ser registrada para ser analisada e o projeto melhorado no futuro. Então a gente tem aqui o evento ou a condição que criou o problema, a gente tem uma ação ou uma reação no caso da máquina, no caso do ser humano seria uma ação porque ele pode raciocinar, não deveria apenas reagir. Nós temos a comunicação e nós temos o registro do incidente. Um exemplo muito prático disso na vida seria, imagina que você está conversando numa casa onde tem uma criança e você está conversando, todo mundo distraído, e essa criança está indo em direção a uma escada. O que você tem que fazer? Imediatamente. Você para a comunicação, você para a conversa, corre, empurra as pessoas, se for o caso, e segura a criança para que ela não caia na escada. Aí depois você fala, eu fiz isso para evitar que ela caísse na escada. E por último, você registra essa informação, fica como experiência, e aí a próxima vez que você vê uma criança com um andador, você já para próximo da escada para evitar que ela chegue até ali. Então você ganhou experiência. A mesma coisa acontece num projeto, numa máquina. Muitas vezes as pessoas não colocam mensagens, não colocam alarmes ou não colocam avisos. Coloca só aquilo que é principal, por exemplo, falta de alimentação, ou disjuntor desarmado, são coisas que ajudam, é lógico, mas que, no final, são informações que seriam facilmente identificadas. Muitos projetos saem sem qualquer informação, com pouquíssimos alarmes ou pouquíssimos avisos. No outro extremo, a gente tem alarmes de monte, mensagens que não acabam mais e confundem as pessoas. Quer um exemplo? Pega um celular de alguém com meia dúzia de redes sociais abertas, de repente ele tem 20, 30, 50, 100 mensagens aparecendo ali, ele não sabe o que é importante e o que não é. Fica difícil separar o que é importante do que não é, quando você tem informação jogada ou vomitada em cima de você em demasia. Então a gente tem que achar uma maneira de passar a informação, comunicar sem sobrecarregar o operador ou o manutentor e não faltar informação. Muita gente divide apenas em alarmes e warnings, ou seja, avisos. Isso é um problema, porque falta informação. Às vezes, é importante você saber que um problema está a ponto de acontecer antes dele acontecer, porque daí você pode tomar uma ação. Por exemplo, a corrente de um determinado motor, corrente de um inversor, está alta, mais alta do que o normal. Não a ponto de dar alarme, mas está mais alta do que o normal. Então isso pode ser um indício de que tem algo errado no conjunto mecânico. Está mais pesado alguma coisa, um rolamento com problema. Então uma informação como essa evitaria uma parada de máquina. Em contrapartida, nós temos sistemas com muitos alarmes, com muita informação. E de repente você abre uma porta ou bate uma emergência, aparecem dezenas de mensagens na tela. Então você não sabe o que é importante e o que não é. Você não consegue filtrar o que veio antes e o que é causa e o que é consequência. Eu tenho aqui, vou mostrar, uma pequena divisão em níveis de alarmes. E vamos ser justos, essa divisão ela não nasceu comigo. Eu aprendi ela em um cliente de décadas e eu gostei muito da maneira como eles trabalham e acabei assimilando isso para os meus projetos. Então, dando os devidos créditos aí. Nós temos aqui as etapas de percepção, ou seja, sensoriamento, você verifica o que está acontecendo. A ação, que tem que ser feita para evitar um problema. A comunicação do alarme em si, ou do que aconteceu para as pessoas. E o registro
para que isso possa ser analisado futuramente. Então aqui tem 4 divisões diferentes de alarmes, entre alarmes e warnings. Eu vou mostrar todas elas agora. No caso da percepção, então nós temos aqui um risco à integridade. E o que é integridade? É a condição de estar inteiro. Então um risco a machucar alguém ou machucar a própria máquina, uma quebra. Mas principalmente um risco à integridade humana primeiro, depois a integridade da própria máquina. Se existir um risco como esse, aí executamos uma parada de emergência. Por exemplo, numa prensa, você tem ali uma cortina de luz protegendo a entrada da prensa, né, fechando a entrada da prensa para que ninguém invada, e uma pessoa vai lá e coloca a mão na frente dessa cortina indo em direção à prensa. O que tem que ser feito? A prensa precisa parar imediatamente e reverter o sentido se ela já estiver descendo. Então, é uma parada de emergência, porque se não parar, existe risco à integridade humana ou à integridade da própria máquina. Ela poderia quebrar. Então, nesse caso, seria integridade humana. A ação, uma parada de emergência. Então, existe uma reação enérgica e imediata. É imediato. E a parada tem que ser brusca e depois existe uma desconexão da fonte de energia. Uma vez que você está trabalhando com o motor, você freia o motor e desliga ele. Ou você desliga e fecha um freio mecânico que vai garantir que ele pare, por exemplo. Se for um sistema hidráulico ou um sistema pneumático, muitas vezes você despressuriza aquela linha, você joga tudo aquilo para fora. Porque, mesmo parando, se a linha estiver pressurizada, algum movimento pode acontecer. Em seguida, nós temos aqui próximo nível de alarme, que seria o auto-stop. Ele para e depois desliga o modo automático. Em que situações que a gente usa? Quando existe risco à integridade apenas da máquina, não de um ser humano. Se for do ser humano, é emergência stop. Se houver risco da máquina quebrar ou uma redução da vida útil da máquina ou uma impossibilidade de manter a qualidade do produto, aí a gente cria e gera um alarme de auto-stop. A máquina para e sai do modo automático, ela entra em modo manual. Não é que ela não vai funcionar, ela vai em modo manual para testes, para verificação, mas ela não continua trabalhando em modo automático porque senão vai dar algum problema. Então existe aí uma parada controlada imediata ou um funcionamento degradado até o término do ciclo. E depois a saída do modo automático. O que isso quer dizer? Vamos ver em que situações que a gente usaria isso. No nosso projeto atual, a gente está mostrando aqui um projeto de uma estribadeira. Tá? Se você não viu ainda, acompanha, tem uma playlist completa mostrando até esse ponto, até onde nós chegamos agora. Então, nessa estribadeira, ela faz estribos. Ela dobra ferro, ela faz estribos. E nessa versão que nós estamos fazendo, a dobra é feita por um cilindro pneumático. Imagina que os sensores desse cilindro de avançado e recuado param de funcionar. Ou os sensores estão mal posicionados e os dois atuam ao mesmo tempo. A máquina não tem como saber se o comando dado para o cilindro avançar foi realmente executado. A válvula foi acionada, mas o cilindro realmente chegou onde ele deveria? Ele dobrou o ferro? Podemos ir para o próximo passo? Ou não? Então isso é funcionar de forma degradada. A gente pode ignorar o sensor, controlar o sistema apenas pela válvula, pelo sinal. Eu mandei a válvula atuar, eu acredito que o cilindro avançou. Então você pode fazer isso, por exemplo, e terminar o ciclo. Ou você pode simplesmente parar onde está, passar a máquina para manual e jogar um alarme na tela para que o operador ou alguém de manutenção verifique o que está acontecendo e reposicione o sensor. Então isso seria uma parada de auto-stop. Então, quando a gente não pode confiar num sinal de sensor ou a gente sabe que ele não está coerente, se você faz um double check, se você faz uma verificação dupla, você verifica o sensor do cilindro avançado e você tem um sensor indutivo que pega a peça dobrada, por exemplo, né? Então você tem dois sensores que vão ser atuados ao mesmo tempo, ou muito próximo, e apenas um deles é atuado, você sabe que tem algo errado. Um dos dois está mentindo, ou aquele que atuou está mentindo, porque não está na posição, ou o que não atuou está fora de posição. Um dos dois está mentindo, então você sabe que aquilo ali deixou de ter confiança. Como você não pode mais confiar no processo, você não pode continuar mais em modo automático, não pode continuar fazendo outras peças, porque senão você não consegue manter a qualidade do produto, você não tem certeza. Tá? Então essa seria uma situação onde você para a máquina e depois passa ela para manual. Próximo nível de alarme, um pouco mais baixo, esse talvez seria o mais comum depois da emergência, é um cycle stop, é uma parada de ciclo. Então, quando que a gente usa esse alarme?
quando existe uma falta de condição. Uma condição necessária para a máquina trabalhar não está ali, ela não está presente, não existe. Por exemplo, falta de matéria-prima. Se você não tem matéria-prima na entrada da máquina, no caso da nossa estribadeira, se você não tem ferro na entrada da máquina, não tem o que ela dobrar, não tem o que ela tracionar. Se você não tem matéria-prima, a máquina para. Se a linha da frente dela, que vai receber o produto que essa máquina faz, está cheia. Você tem uma esteira que parou, a linha está cheia e a máquina para também. Então ela pode gerar uma parada, um cycle stop, um alarme, ou num caso desse a gente geraria primeiro um aviso e depois, dependendo da situação, um alarme, ou dependendo do tempo que ficou ali parado, ela geraria um alarme e pararia de vez. Ou algo fora de posição. Imagina que a gente tem uma série de sensores para verificar, uma série de cilindros que tem que estar em determinadas posições para você iniciar o ciclo, e eles não estão nessa posição. Ou eles não chegaram nessa posição. Você mandou o cilindro recuar e o sensor que identifica que ele recuou não atuou depois de 10 segundos. E ele normalmente recua em menos de 1. Então passou todo esse tempo, o sensor não atuou, aí você dá um alarme. Seria um alarme na máquina. Quais seriam os passos, as ações? Finaliza o ciclo atual e impede o início do próximo ciclo. Então aí seria o cycle stop. E o último seria uma anormalidade, algo fora do padrão ou um erro operacional. Por exemplo, a máquina está com o botão de emergência atuado e o operador está apertando o Start. Você pode identificar e aparecer uma mensagem na tela que o circuito de emergência não está liberado. Então, uma anormalidade vai gerar um aviso ou um warning. Ele não vai gerar uma parada de máquina, ele só vai avisar. Então aqui nós temos a percepção, a ação e a comunicação. A comunicação basicamente vai ser um alarme que você vai colocar na IHM. E, por último, aqui nós temos a comunicação do Emergency Stop, Auto Stop, Cycle Stop e os Warnings, os avisos. E todos eles, qualquer um desses, com exceção às vezes dos avisos, se você não quiser sobrecarregar o banco de dados, eles deveriam ser registrados em algum lugar para análise futura. Então você mostra o alarme na tela e você guarda um histórico desses alarmes. Se você está guardando numa IHM, muitas vezes você vai trabalhar com um buffer circular. O que é isso? É uma quantidade limitada de memória, onde você vai guardar, por exemplo, os últimos 1000 alarmes, ou os últimos 500 alarmes. Então, quando atingir essa quantidade que está programada ali, ele vai apagar o mais antigo e vai colocar o mais novo. Então, você vai ter o alarme atual e os 999 anteriores, por exemplo. Você vai ter sempre os últimos 1000 alarmes, ou os últimos 500, ou quanto seja. Ou você pode trabalhar também com um banco de dados, que pode ser dentro da IHM ou fora, num servidor, num sistema supervisório, assim vai. Então a gente pode escrever isso numa tabela que é constantemente feito backup, retirado essas informações dali, então ela está sempre, tem espaço disponível sempre. Então aí você não precisa se preocupar em trabalhar só com os alarmes mais recentes. Você pode ter um histórico maior. E esses registros, eles são importantes porque eles dão insights do que está acontecendo com a máquina e principalmente para fazer manutenção preditiva, não é nem preventiva. Você identifica o problema antes dele acontecer. Você vê que ele está se encaminhando para aquele problema. Dito isso, esse aqui é a nossa identificação visual dos alarmes e da parte de segurança. Então agora a gente vai para o programa. Vamos lá e vamos ver como que a gente faz isso no software. Nós temos aqui Data Types e os programas. Vamos começar aqui com os Data Types. Eu sempre recomendo organizar o programa usando a maior quantidade de estrutura de dados possível. Se você separar tudo dentro das estruturas, fica muito mais fácil e muito mais inteligível, muito fácil de ler o programa depois e de dar manutenção. E acaba se tornando uma padronização para os próximos projetos. Você pode reaproveitar muito código fazendo isso. Então aqui vou abrir os Data Types e vou colapsar, reduzir todos os data types que nós fizemos até agora. O que a gente vai fazer? Eu vou criar um novo data type. Esse tipo de dado eu vou dar o nome de alarmes. T, alarme, status, não alarmes, mas status.
vocês vão entender o porquê disso. Porque eu vou fazer uma pequena pirâmide, eu vou centralizar as informações em um bit, na verdade 4, um bit para cada tipo de alarme daquele, e aí eu uso esse bit dentro do programa, fica muito mais simples, e a hora que eu quiser é só acrescentar mais alarmes de cada tipo. Então aqui, no alarme status, vamos criar um novo membro. Esse membro, ele vai ser um emergency stop. E ele vai ser do tipo booleano mesmo, é um sinal indicando que houve uma parada de emergência. Então agora, a gente vai criar mais um, que vai ser o nosso auto stop. Aqui a gente vai fazer um para o cycle stop. E mais um para o warning. Por que é importante um para o warning também? Em determinadas situações, você quer que quando aparecer um aviso, ou quando você gerar um aviso no programa, a IHM troque de tela. Ela vai para uma tela onde a mensagem aparece grande na tela, e depois ela sai. Esse é um exemplo. Então aqui, o warning. Nós temos aqui os status de cada um dos tipos de alarmes que a gente acabou de falar. Então agora a gente vai criar cada um desses alarmes. Então vou criar um alarme do tipo, ou um grupo, né? Uma estrutura de dados do tipo emergency stop. Emergency stop. E o que a gente vai ter aqui? Diversos alarmes. Todos os nossos alarmes do tipo emergency stop estarão aqui. Por exemplo, o primeiro e mais óbvio é uma parada de emergência. Então aqui eu tenho emergência acionada. O que é emergência acionada? Botão de emergência acionado. Eu posso ter aqui, inclusive, botão principal, botão do painel principal, botão do painel da IHM, botão da porta de acesso 3 acionado. Eu posso separar aqui, isso vai facilitar e muito a identificação do problema e a resolução dele também. Então vamos dizer que você tenha 3 ou 4 portas para entrar na área da máquina. Você deveria ter um sinal para cada porta separado, e aí uma vez que você identificou qual porta está aberta, porta número 2 aberta, porta número 3 aberta. Todas elas são portas. Vai gerar um alarme de emergency stop da mesma forma, qualquer uma delas, mas assim facilita muito a identificação e a correção do problema. Eu vou colocar apenas um alarme para cada tipo desses daqui, para que a gente possa ter um exemplo. E aí depois a gente pode criar mais no futuro, ou vocês criam aí, ou depois eu crio e mostro alguns exemplos aqui, só para o vídeo não ficar extremamente longo. Então agora eu vou criar mais um tipo de dado, que é, pela lógica, T auto stop. T de tipo, né? Type. E ele vai ter, vamos ver na minha colinha que eu já tinha deixado um separado, aqui, um cilindro dobrador, ó. Eu costumo, inclusive no nome das variáveis ou no nome dos alarmes, tentar segmentar, separar para descobrir da onde que ele veio. Então, cilindro dobrador e o que aconteceu com ele. Então, já sei que é o cilindro dobrador com problema. Nesse caso, acionamento simultâneo dos sensores. Um outro alarme poderia ser sensor não atuado, sensor de recuo não atuado, sensor avançado, sensor de avanço não atuado. Você poderia colocar cilindro dobrador, falha no sensor de recuado, falha no sensor de recuo, falha no sensor tal. Então você já sabe onde procurar para resolver o problema. Vamos criar mais um agora, que seria o tipo cycle stop. E esse daqui é mais simples. Esse daqui, por exemplo, falta de matéria-prima. Então eu tenho aqui, onde está a matéria-prima nessa máquina? Na tração. Tração, tem um problema na tração. Qual? Falta de material. Falta de material. E agora vamos criar mais um tipo que seriam os nossos warnings. T warning. E o que a gente tem aqui? Por exemplo, inversor do desbobinador, corrente alta. A corrente não está alta demais a ponto de desarmar o inversor.
mas ela está mais alta do que deveria. Então, a gente conhecendo a corrente normal de trabalho, mesmo com bobina cheia, se ela passar desse limite 10% acima, 20% acima, não sei, por um determinado tempo, a gente pode gerar um warning, um aviso. Se ela continuar nesse patamar, aí a gente pode parar a máquina gerando um cycle stop ou um auto stop. Então, muitas vezes, nós vamos ter nomes duplicados. Nós vamos ter aqui inversor desbobinador corrente alta no warning e vamos ter também inversor desbobinador corrente alta num cycle ou auto stop. Aí não precisa ser corrente alta, pode ser corrente máxima atingida. Ele primeiro avisa, se o problema não for corrigido ou não se resolver sozinho, né, por exemplo, uma coisa que estava enroscando e desenroscou, aí daqui a pouco isso gera um alarme. E se você registrar isso e logar, vai aparecer quantas vezes a máquina avisou que estava a ponto de ter um problema e ninguém fez nada. Então isso também é importante. Ok, nós temos os status de cada tipo de alarme e nós temos aqui as estruturas, os data types de cada tipo com pelo menos um exemplo em cada um. E agora, o que a gente vai fazer? Criar mais um tipo de dado de alarmes. E o que tem aqui? Todos esses alarmes. Então a gente vai ter um emergency stop e ele vai ser do tipo T emergency stop. Então todos os alarmes que nós colocarmos aqui dentro do emergency stop aparecerão aqui num lugar centralizado. Ou seja, a gente vai ter uma estrutura de dados com todos os alarmes da máquina em todos os níveis. Então, agora mais um A stop, que é o do auto stop. E aqui é do tipo T auto stop. A gente vai ter mais um membro aqui, deixa eu subir um pouco. Opa, recado rápido. Não esquece do like e se inscreva no canal. C stop. Então, um cycle stop. Cycle stop. E um warning. Warning é um aviso. Ok? Então nós temos, olha só que interessante, uma estrutura de dados com bit a bit, com o status de cada grupo de alarmes. Nós temos os próprios grupos aqui, com apenas um exemplo nesse momento, de cada alarme. E nós temos uma estrutura com todos os alarmes da máquina. Então, olha só que interessante. Você pode mostrar ou mandar isso pela rede, ou fazer uma verificação apenas de uma variável, e ela já leva todos os alarmes e todos os status, são duas nesse caso, por causa do status, mas todos os alarmes e todos os status para um sistema supervisório, por exemplo. Ok, em termos de estrutura de dados, é só isso. Depois a gente vai vir colocando mais alarmes aqui. Agora, como que a gente usa isso no programa? Vamos lá. A gente vem aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer é ir em Global Variable. Deixa eu filtrar aqui. Eu vou criar uma nova variável. Eu posso criar direto dentro do programa ou eu posso criar aqui. Eu vou ter uma variável alarmes. E ela é do tipo T alarmes. T alarmes. Eu vou ter outra variável do tipo alarme status. Ela é do tipo T alarme status. E agora a gente vai ter também algumas de reset, mas essa eu vou mostrar dentro do programa. Vamos lá. Não, vou colocar uma pelo menos aqui. E aqui a gente vai ter um alarme reset. Essa é do tipo booleano. Nós vamos precisar de mais dois tipos de reset. Talvez mais, mas aqui basicamente nós vamos ter um reset separado para a Ethercat reset para a rede. Então, dependendo da rede que você está usando, dependendo do que acontece, se você precisar resetar a rede para ele localizar um novo nó ou um inversor ou um servo que caiu da rede e voltou, algo do tipo, muitas vezes, dependendo do protocolo que você está usando, é necessário dar
fazer um reset, mandar um sinal de reset. Então aqui no caso eu vou manter um EtherCAT reset e um PLC reset. Porque às vezes quem entrou em falha é o próprio PLC. Em que situações? Por exemplo, um problema de hardware, uma placa com mau contato, ou um problema em uma das placas, ou uma divisão por zero, ele gera um alarme e fica lá. Enquanto você não dá um reset, ele não sai aquele alarme. Então depende de como está configurada a CPU. Então a gente vai ter esses 3 tipos de reset. Ok. Então agora vamos lá no nosso programa e vamos criar um programa de alarmes. Vamos criar em ladder. Aqui, programa 0. Não vou apertar F2, vou mostrar aqui o rename. Esse aqui vai ser o nosso P de programa, alarmes. Por que P? Porque esse software, se eu usar a palavra alarmes que eu já usei em uma variável, ele reclama. Ele não sabe diferenciar o que é um programa do que é uma variável. Dentro do programa de alarmes, nós vamos ter um main, um programa principal, e a gente vai adicionar uma secção, um programa para emergência, stop, emergência, stop, um programa para cada grupo de alarmes daquele, tá? Uma secção, não é exatamente um programa, tá? Auto stop, fica fácil de localizar aonde você tem que olhar no programa depois. Cycle stop e os warnings, ok? Feito isso, vamos lá no nosso programa main. O que a gente tem aqui no nosso programa main? Nós teremos um contato que vem das entradas, tá no I/O na verdade, io.in. É o botão de reset, push button reset, aqui. Ok. Na borda de subida desse botão, então se a gente vier aqui ó, em diff app, ele pega a borda de subida. Na borda de subida desse botão, a gente vai colocar um TP reset, uma function block TP, vai ser o nosso P reset. O que é um TP? Ele é um temporizador por pulso. Ele gera um pulso de tamanho de largura definida. Eu vou definir agora. Então eu quero um pulso de 500 milissegundos. 500 milissegundos. Meio segundo. E aqui eu não vou entrar nenhuma variável, que essa variável fica mostrando a contagem de tempo. Não é útil para a gente em lugar nenhum. Então aqui nós temos o nosso TP reset e ele vai acionar, vamos ver aqui as nossas saídas. Uma saída alarme reset. Ele vai acionar também o nosso PLC reset. E vai acionar nosso EtherCAT reset. Só que na verdade, nós vamos utilizar o PLC reset e o EtherCAT reset. Cada um desses vai acionar uma function block. Então, é melhor que a gente não use ele como bool. É melhor a gente trabalhar aqui PMC reset. Vai usar os sinais do bloco MC reset. E aqui a mesma coisa. Mesma configuração. Não é exatamente o MC reset que a gente vai usar. São outros resets, mas eles têm exatamente o mesmo padrão de entradas e saídas. Então nós vamos fazer assim que daí vocês conseguem ver tudo. Ok. Aqui nós temos PLC reset. Fazer a modificação aqui. PLC reset ponto execute. Exatamente isso. E o EtherCAT reset é a mesma coisa. Ponto execute. Ok? Perfeito. Então agora nós vamos criar mais uma linha. R para row. C para o contato. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Aí melhorou. PLC reset ponto execute. Ele vai executar uma function block. Que function block que é essa? Então, F de function block é o nosso reset. Ó, esse aqui, ó.
reset PLC error. Esse aqui. Ele vai ser nosso PLC error reset. Busy PLC reset.busy error. Tirar o mouse da frente. Error a mesma coisa. PLC reset.error.status e PLC reset.error.id. Perfeito. E lá na frente, deixa eu fazer assim. Lá na frente a gente vai ter um done. Aqui nós vamos ter o nosso PLC reset.done. Ótimo. Então nós temos agora o controle da function block que executa o reset num PLC error. Quando aparecer o LED de erro no PLC, você consegue agora resetar por aqui também. Você precisa entrar com o software no PLC para poder resetar ou desligar e ligar a máquina. Então agora a gente vai criar mais uma linha e vai basicamente replicar a mesma ideia, a mesma lógica, só que para o EtherCAT. Então aqui eu tenho EtherCAT reset.execute e a function block muda, né? Dá uma olhada. A gente vai ter aqui reset. Ó. Cadê o reset EtherCAT? É o primeiro que está selecionado. Reset EtherCAT error. Esse cara vai ser o nosso EtherCAT error reset. E a mesma coisa, esse reset.busy.error.status EtherCAT reset.error.id. Fechou? E agora deixa eu ir lá na frente para a gente fazer o done. E aqui é o nosso EtherCAT reset.done. Ótimo. Se a gente voltar para cá, tá completo. Esse é o nosso main, alarme main, ok? Então aqui eu tenho a geração dos bits de reset e eu tenho basicamente já o controle do reset do PLC e o reset da rede EtherCAT. Vamos compilar? Vamos lá. Vamos aqui no menu. Vamos ver se está certo. Ou se tem alguma coisa que a gente cometeu de errado. Então, volta aqui. Sim. 71. Nenhum alarme. Nenhuma mensagem, nada. Perfeito. Então agora, vamos fazer um exemplo, ou um exemplo de cada, no nosso Emergency Stop. Tá? Então a gente vai vir aqui agora. Vamos criar o primeiro alarme aqui no Emergency Stop, só para vocês verem como funciona. O que nós temos aqui? Vamos vir do fim para o começo para fazer sentido. Então vamos lá na frente da linha, aqui na frente. O que a gente vai acionar aqui? Lembrando que nós estamos no programa de Emergency Stop. Então o que me interessa aqui vai ser nosso alarme status .emergency stop. É isso que eu quero acionar no final das contas, nesse programa, tá? Se eu voltar aqui no começo da linha, quem que vai acionar esse alarme status? Os grupos. O que eu chamo de grupos? Vamos dizer que eu tenho um grupo de alarmes só de portas. Eu junto eles, aciono um bit de porta em alarme, porta aberta, e esse bit eu coloco aqui para acionar o status. Eu junto todas as emergências, faço um grupo, aciono um bit e esse bit eu coloco aqui também. Então no nosso caso que só tem um por enquanto, a gente vai ter aqui nosso alarmes.emergency stop.emergência acionada. Simples assim. Como só tem esse por enquanto, vai ser o emergência acionada, tá? Ok, então agora vamos fazer a lógica desse emergência acionada aqui. Então R para ir para a próxima linha. O que a gente tem aqui? Nós temos, eu apertei a barra para ele colocar um contato fechado, IO.in.segurança ok. Sinal interno, segurança ok. Interno do painel, tá? Vem do relé de segurança. Se eu não receber o sinal de segurança ok, o que a gente vai fazer? A gente vai acionar o
alarmes.emergencystop.emergência acionada. Simples assim. Uma vez que a gente selecionou, ou uma vez que a gente gerou esse alarme, ele tem que permanecer selado até que alguém aperte reset. Porque vamos dizer que aqui é um relé de segurança, mas vamos dizer que isso viesse de um sensor, e esse sensor repicou, ele caiu e voltou. O alarme não pode sair. Uma vez que disparou o alarme, ele tem que ficar lá. O que a gente tem que fazer agora? Vamos lá. Vamos fazer o selo dele. Então, eu aperto aqui. Se eu apertar W, ele já cria um contato aqui embaixo. E eu tenho o nome do nosso alarme ali, alarmes.emergencystop.emergência acionada. E em série com ele, eu aperto a barrinha aqui, eu vou ter o alarme reset. Enquanto eu não resetar, ele vai permanecer dentro. Então, o que a gente tem aqui? O bit que gera o alarme. Uma vez que o alarme ligou, ele vai permanecer selado aqui por baixo, vai permanecer ligado mesmo que esse bit agora caia fora. E ele vai ficar enquanto não houver a solicitação de reset de alarme. Ele vai permanecer com o bit ligado ali de alarme. Ok? A mesma coisa a gente vai fazer para os outros, para o auto, para o cycle e para o warning. Cada um agora, a lógica é exatamente a mesma, a linha de raciocínio é a mesma. Perfeito? Eu vou fazer rapidinho e já mostro para vocês como que vai ficar. Ok, voltamos. Então nós temos aqui o nosso pequeno programinha das emergências de Emergency Stop, que nesse caso é simplesmente o botão de emergência, o relé de segurança. Nós temos o programinha aqui para o Auto Stop, que, vamos lá, deixa eu dar um pequeno zoom aqui. Ele vai verificar os dois sensores da dobra. Se ele estiver avançado e recuado ao mesmo tempo, aí ele gera um alarme de acionamento simultâneo. E esse alarme de acionamento simultâneo aqui atrás vai acionar o status do auto stop, ok? Nós temos um cycle stop, onde aqui tem a falta do material, o sensor, o sinal barrado da presença de material. Ele vai gerar um alarme de cycle stop. E por último nós temos o warning, um aviso. E eu coloquei um aviso para ficar gravado e você ser obrigado a apertar o reset, mas às vezes não precisa, depende da situação. É necessário aí analisar o que é melhor, se a mensagem permanece lá até que o operador deu o reset, ou se ela aparece enquanto está o problema acontecendo e desaparece caso o problema deixe de acontecer, tá? Então tem situações e situações. Nesse caso eu resolvi deixar ele selado, ou seja, o sinal atuado, para que o operador seja obrigado a resetar. E o que nós temos aqui? Deixa eu dar um pequeno zoom. Ó, nós temos o desbobinador Actual Current. Então isso aqui é a nossa estrutura de dados do desbobinador, a corrente atual. E eu comparo, ela tem que ser maior ou igual, não, apenas maior, GT greater than, maior que um valor que eu vou especificar lá na inicialização, porque eu não sei qual é esse valor ainda. Então nós temos aqui um desbobinador warning current. Então uma vez que acionou que o valor atual é maior do que o valor que a gente registrou na nossa inicialização, aí ele vai acionar nosso aviso de desbobinador corrente alta. E esse acionamento vai permanecer selado aqui, esperando um reset. Então ele vai ficar dentro, mesmo que a corrente caia e fique abaixo do limite. E ele vai permanecer indicando que existe um warning ativo, tá? Então já que a gente colocou
esse set point aqui de warning current, a gente tem que vir agora aqui. Deixa eu vir aqui, ó. Aqui na nossa inicialização. E na nossa inicialização aqui, ó. Aqui. E aí eu tenho que vir aqui e colocar um desbobinador, warning current, e um valor. Nesse caso eu coloquei 3, mas a gente tem que analisar quais são os dados de placa do inversor, do motor, e colocar um valor coerente. Por exemplo, 70%, 80% da corrente nominal do inversor. Ah, outra coisa que eu não coloquei lá, e é importante, não é só maior, é maior por um certo tempo, né? Isso é o correto. Então vamos vir aqui e colocar uma função f T1. Quanto tempo? A gente pode definir isso também. Esse aqui vai ser o nosso T1 warning. Não, vou colocar desbobinador warning current, o nome completo. Desbobinador warning current. Beleza. Quanto tempo? Não sei, alguns segundos. Então, se a gente tiver com mais do que 5 segundos, a corrente acima do que deveria do normal, ele vai gerar esse alarme. Eu posso manter esse tempo aqui ajustado na própria área dos alarmes, ou eu posso colocar uma variável aqui e colocar ele lá na inicialização, tá? Então eu vou deixar aqui mesmo, é fácil de fazer alguma alteração se necessário. Então agora voltando, nós temos a nossa corrente atual do inversor acima de uma corrente pré-estabelecida por um certo tempo. Uma vez que atingiu esse tempo, aí ele aciona o nosso warning. E depois, um tempo maior ou uma corrente mais alta poderia gerar um alarme e não um warning. Faltou apenas a gente fazer o rebuild do controller. Vamos fazer o rebuild, ver se não tem nenhum alarme, senão a gente não cometeu nenhum erro. Perfeito, tudo certo. Então nós já temos um exemplo de cada tipo para usar no projeto. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo.